Muy buenas tardes, bienvenidos. El Centro de Estudios Parlamentarios, bajo el auspicio de la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, les da la bienvenida al Fórum de las Américas sobre Política y Cultura, Tendencias Globales y Locales. Hoy, nuestro país invitado es Brasil, que estará dignamente representado por Carol Dártora y el maestro Maximiliano Garcés. Como moderadora, nos hace el honor la doctora Ana Lucía Gazola. Previo a dar inicio al conversatorio, me permito presentar una breve semblanza de nuestros conferencistas. Ana Lucía Gazola es PhD en literatura comparada por la University of North Carolina a Chapel Hill University, USA, y tiene un postdoctorado por la Duke University, USA, rectora y profesora emérita de la Universidad Federal de Minas Gerais. Fue directora del IESALC, UNESCO, de 2006 a 2008. Ha sido secretaria de Estado de Desarrollo Social en 2010 y de Educación de 2011 a 2014 de Minas Gerais. Ha actuado como consultora del BID, de los Ministerios de Educación de Panamá y Colombia y de las Secretarías Municipales de Bogotá y San Luis de Maranhão. Es doctora de honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y ha publicado varios libros y artículos sobre educación superior y literatura. Maximiliano Garcés es abogado y consultor parlamentario de sindicatos y movimientos populares en Brasil y miembro de la Junta Directiva de ILO Network, Asociación Internacional de Abogados en Defensa de Trabajadores, anteriormente director de Asuntos Legislativos de ALAL, Asociación Latinoamericana de Abogados Laboristas, asesor jurídico y coordinador de la asesoría técnica de la bancada del Partido de los Trabajadores en la Cámara de Diputados de Brasil, asesor jurídico del presidente del Parlamento Nacional de Timor-Leste por intermedio de la UNDP, ex becario de Fulbright e investigador visitante en el labor de Work-Life Program en la Facultad de Derecho de Harvard. Tiene también una maestría en Derecho de las Relaciones Sociales por la Universidad do Paraná. A continuación, cederemos la palabra al maestro Abraham Nuncio, quien dará un breve mensaje para dar inicio al Fórum de las Américas sobre Política y Cultura, Tendencias Globales y Locales de Brasil. Adelante, maestro. Bienvenidos a esta edición en la que tenemos como país invitado a Brasil dentro del Fórum de las Américas sobre Política y Cultura, Tendencias Globales y Locales. La verdad es que, como nosotros hemos podido escuchar, ambos son poseedores de un currículum sumamente vasto que, claro, pues nosotros sintetizamos en unas cuantas líneas. Pero aquí tenemos conjugada una gran experiencia tanto desde el ámbito académico como desde el ámbito social. Entonces, estas voces, las voces de la doctora Ana Lucía Gazola y del abogado Maximiliano Garcés, creo que nos brindarán una idea tanto de los antecedentes político-culturales de Brasil como de aquellas realidades que está viviendo intensamente el Brasil después de las elecciones del domingo pasado, ¿no? En donde triunfó de nueva cuenta Lula da Silva. Así que doy la palabra, por favor, a Maximiliano Garcés. Bueno, no, a mí, Ana. Me disculpo. Doy la palabra, por favor, a la doctora Ana Lucía Gazola. Muchas gracias, maestro Abraham Núncio. Aproveito para agradecer-lhe a você e ao Centro de Estudos Parlamentares da Universidade Autônoma de Nuevo León por la honrosa invitação para participar do Fórum de las Américas sobre Política e Cultura. E nessa semana tão especial para nós brasileiros, depois da eleição do presidente Lula e, por lo tanto, a derrota, por lo menos eleitoral, do movimento de extrema-direita representado por el atual presidente. Obviamente que sabemos que vamos enfrentar muitos retos, entre eles os de reiniciar políticas culturais democráticas, inclusivas, que puedan dar conta de esse novo momento de las sociedades brasileiras, pero sabemos muito bem
que la extrema derecha es bastante fuerte, ha tenido el 49% de los votos en la segunda vuelta, utilizando todos los mecanismos sórdidos que se puedan pensar, pero tenemos que enfrentarlos y seguir trabajando para consolidar las fuerzas progresistas y la democracia en Brasil. Y eso tiene todo que ver con nuestro tema de hoy. Quiero saludar a mi compañero Maximiliano Garcés. Es muy bueno porque yo tengo una trayectoria más universitaria, más académica, y él, como abogado de trabajadores y de derechos, tiene una trayectoria de activismo que es muy importante y que va a ser gradualmente más y más importante en la resignificación de la democracia en Brasil y la restauración de las fuerzas progresistas y la reconstrucción del país. Y va a estar con nosotros una diputada federal electa, Carol D'Artora, una persona importantísima en el escenario de los derechos de los afrodescendientes, de los derechos fundamentales en Brasil, pero hubo un problema con el cambio de horario de México y aparte, ustedes deben estar informados de que radicales bolsonaristas han hecho bloqueos, más de 500 bloqueos en diferentes rutas del país, y en ese momento hay todas las negociaciones necesarias y la acción de las policías militares, ya que aparentemente la Policía Rodoviaria Federal no ha cumplido las determinaciones del Tribunal Superior Electoral. Pero eso todo es parte de ese momento, pero nuestra diputada electa tiene sus compromisos de contribuir a la solución de esos impases en su estado, en su provincia de Paraná, y por esa razón esperemos que pueda juntarse a nosotros, será muy bienvenida, pero si no, deseo agradecerle y ya desearle también un período muy bueno como diputada federal en defensa de derechos. Para entrar en nuestro asunto, primero voy a decir unas cosas generales y después hacer una introducción sobre las cuestiones de políticas culturales en Brasil en los últimos años, solo para introducir el discurso de Marx. La pandemia ha dejado muy claro que las fronteras nacionales se vienen fluidas cuando pensamos en los grandes retos que todos los países deben enfrentar y que cruzan fronteras, como enfermedades, cambios climáticos, la cuestión del agua, los ríos, los virus, los cambios climáticos no reconocen fronteras nacionales. Entonces, es muy importante que nos articulemos en proyectos de integración regional para enfrentar esos retos que son comunes a todos nuestros países, aunque realizados de diferentes maneiras em cada nação. Igualmente está claro que nosotros, que estamos em países do chamado Sur Global, devemos articular-los regionalmente por outra razão, porque temos que tratar de esses e outros desafios de maneira conjunta para interactuar com outros bloques regionais com ventaja de bloque. Aisladamente, como países, não podemos interactuar de maneira, vamos a dizer, equilibrada, como pares, com os grandes bloques regionais, como, por exemplo, a União Europeia. Para que podamos fazê-lo com respeito mútuo e com reciprocidade, é necessário que nos articulemos regionalmente. Isso vale para políticas culturais e isso vale também para a criação de ecossistemas de educação superior, ciência, tecnologia e inovação, como, por exemplo, a desequilibrada a implementação de vacunas, a invenção de vacunas e, ao mesmo tempo, as formas de distribuição de vacunas entre os países han evidenciado mais que nunca as imensas fissuras, os abismos que existem entre países desenvolvidos
y países en desarrollo. Entonces, articularnos, integrarnos regionalmente es extremadamente importante, es estratégico para el futuro de nuestra región latinoamericana y caribeña, para la sobrevivencia con calidad de vida, calidad social, justicia social para nuestras sociedades y para garantizar políticas culturales que comprendan los fenómenos de la globalización, pero que sepan enfrentarlos de manera a garantizar nuestras identidades locales y regionales. Es obvio que estamos inseridos en un escenario de globalización y en ese escenario hay una polarización entre países desarrollados y países en desarrollo, entre el llamado norte global y el llamado sur global del que hacemos parte. Entonces, la cooperación sur-sur y la cooperación sur-sur-norte son extremadamente importantes para que podamos garantizar y discutir nuestras identidades y culturas locales y tratar de enfrentar la tentativa de imponer modelos homogéneos, culturales homogéneos desde el norte global. Naturalmente, de ese locus, que es nuestro locus de enunciación en el llamado sur global, tenemos que buscar preservar y transmitir nuestras tradiciones, tenemos que garantizar el intercambio de saberes y tenemos que buscar juntos la renovación y la resignificación de nuestros procesos y políticas culturales. En el caso de Brasil, estamos hoy, felizmente, después del domingo, días de mucha angustia, en que realmente no sabíamos qué iba a pasar con los resultados de las elecciones presidenciales, pero felizmente estamos iniciando un proceso de restauración con la victoria del presidente Lula. Yo, como ciudadana, como educadora, como persona, como mujer, siento que estamos retomando a nuestro país y lo simbolizamos con la retomada de los colores verde y amarillo de nuestra bandera, que durante el último gobierno pasaron a ser apropiados como signo de bolsonarismo. Y en verdad, la bandera es de todos nosotros, esos colores nos simbolizan a todos, y al retomar simbólicamente esos colores, estamos retomando al país que deseamos construir y que es distinto de lo que hemos vivido en los últimos años. En sus discursos de campaña y en el de la victoria el domingo por la noche, el presidente Lula ha dejado muy claro su compromiso con la cultura, la ciencia, la educación pública, el ambiente, los derechos fundamentales, y ha establecido que su primera prioridad es la erradicación del hambre y de la miseria. Claro que va a necesitar como instrumento de la cultura, de la educación, de los educadores, de los científicos, de los artistas, todos que tenemos que cambiar el universo simbólico de odio, ruptura y violencia que se ha implementado en nuestro país. Estamos con esperanza en ese momento, mucha esperanza, pero estamos igualmente conscientes de los desafíos y de las dificultades que vamos a enfrentar, pero estamos en el amanecer de un nuevo día. El proyecto fascista ha sido derrotado electoralmente, pero tiene mucha fuerza. Nuevas políticas culturales van a ser estrategias para la reconstrucción del país y para establecer nuevos compromisos de unión, de paz, de tolerancia y de diversidad, pero con la firme defensa de la democracia, que tiene que ser el foco de todas nuestras políticas públicas. Eso porque hubo un verdadero desmonte de las políticas culturales en el gobierno Bolsonaro.
En el gobierno Lula, con la ley Rouanet, que ha sido creada en 1991 y tomó el nombre del entonces secretario de Cultura, y es una ley de incentivo a cultura, en que hay renuncia fiscal, hay disminución de los impuestos que paga la persona natural o la empresa, la persona jurídica, cuando hace aportes a las políticas culturales por medio de la ley Rouanet. Entonces, es una ley de promoción a la cultura, de incentivo a la cultura, por medio de renuncia fiscal. Es obvio que eso es una privatización de los recursos invertidos en la cultura, pero quizá no hubiera otra manera. Hay recursos públicos que también han sido invertidos en cultura durante los gobiernos de Lula, particularmente en sus dos gobiernos. Eso ha disminuido en el gobierno Dilma por las crisis financieras que el país venía teniendo, pero eso ha sido drásticamente cortado después del impeachment de la presidenta Dilma y prácticamente destruído en el gobierno de Jair Bolsonaro. Ahora, durante el gobierno Lula, y por eso nuestra esperanza con nuevas políticas culturales, primero ha sido creado un Ministerio de Cultura, y ese ministerio ha tenido fuerza para establecer programas que han sido bastante permanentes y que han permitido democratizar el concepto de cultura, alargar ese concepto, dejando que él, de manera que él dejara de ser un concepto de alta cultura, pasando a ser un concepto mucho más ancho, mucho más inclusivo, mucho más democrático, incluyendo todas las manifestaciones de cultura y arte popular. En el gobierno Bolsonaro, lo que pasó, bueno, y claro, también hay que hablar en el gobierno Lula del fortalecimiento de las instituciones culturales. Todo lo contrario ocurrió en el gobierno de Bolsonaro. Para empezar, el gobierno de Bolsonaro, de extrema derecha, ha implementado un conservadorismo moral y religioso extremo. El primer día de su gobierno, en 2019, el 2 de enero, ha extinguido el Ministerio de Cultura, que se ha transformado en una sencilla secretaría involucrada con el Ministerio de Ciudadanía. E Bolsonaro ha iniciado uma cruzada em contra da cultura, uma censura a projetos, a diversidade. Houve uma extrema fragilização das instituições culturais e uma luta constante, o que se ha configurado como uma guerra cultural e como um ataque a lo que ele e suas seclas chamavam de marxismo cultural, que atribuíam a los artistas brasileiros de características mais populares a las universidades públicas federales, donde ellos creem que só há comunistas, e essa guerra cultural, a lo que ellos chamam de marxismo cultural, realmente chegou a implementar censuras porque definiam que atividades podiam ser consideradas culturais e, por lo tanto, podiam receber recursos públicos. Foi um cenário de um extremo moralismo e de uma guerra cultural contra todos os movimentos identitários e contra as instituições culturais e educativas, como as universidades e as instituições que promoviam os avanços em la cultura. Em verdade, o governo Bolsonaro ha recusado todo o que singulariza a Brasil, desde a herência africana e a herência de los pueblos originários, por exemplo, pero também todas as manifestações populares de la cultura e aún os artistas, que viniendo de classes menos populares, pero defendiam direitos fundamentais e as forças progressistas. Então, essa é a situação
que hemos vivido en los últimos 4 años y ahora entramos, esperamos todos y estamos seguros, en un proceso de reconstrucción del país en que lo simbólico va a tener una influencia, una importancia muy estratégica. Y claro, todas las fuerzas progresistas de Brasil y nuestros aliados y pares internacionales tenemos que estar muy atentos para enfrentar la continuidad de las acciones de la extrema derecha que van a tratar de inviabilizar de todas maneras el gobierno del presidente Lula. Pero estamos en un momento ahora en que podemos tener esperanza. Estamos teniendo de vuelta al país que es de todos nosotros, de todas nosotras, de todos, y creo que vamos a poder avanzar con el presidente Lula en los próximos 4 años. Eso a manera de introducción, y ahora pasamos entonces la palabra al estimado Max. Buenas tardes, amigas y amigos. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, primero quiero agradecer muchísimo a mi compañero y amigo, aunque lo conocí há poco tiempo, pero ya lo considero un amigo, Abraham, que ha tenido la suerte de estar en Monterrey hace algunos meses y pudo conocerlo y ver el trabajo importantísimo que hace en el Centro de Estudios Parlamentarios. Y una de las cosas importantísimas que hace es agregar Se apagó el micrófono, Max. perdón, ahora sí. Sí. Listo. Ah, perfecto. Entonces decía el honor de tener conocido a Abraham, la importancia del Centro de Estudios Parlamentarios, que hace muchos años algo importantísimo de agregar gente de diversos sectores, de la academia, de la sociedad civil, de movimientos populares, para discutir temas importantes para la población. Y el foro que ahora se pasa, tengo enorme honor de participar, un ejemplo muy contundente da importância de seu trabalho. Quero agradecer também a meu amigo Ernesto Villarreal Landeros, que permitiu que conhecera a Abraham, é um companheiro de muita luta, um advogado com importância histórica em los movimentos populares de Monterrey. Minha intenção em minha ponência será tratar del tema general de política y cultura, pero intentando traer también cuestiones sobre el Parlamento, la actuación que se puede hacer en el Parlamento, mismo por cuenta de uno de los auspiciadores del evento ser el Centro de Estudios Parlamentares. Quiero agradecer la oportunidad de conocer a la compañera Ana, que yo la sabía de su trayectoria como académica, pero también con posiciones muy importantes en secretarías de gobierno del gobierno popular de Minas Gerais. Creo que se hace muy adecuada una poesía de Vinícius de Moraes, um poeta e diplomata brasileiro de esquerda, que disse que a vida é a arte do encontro, aunque exista tanto desencontro no mundo. E muitos companheiros que estão permitindo que esse evento se passe, da academia também, dos obreiros e obreiras que viabilizam este nuestro encuentro. Yo actúo como abogado de movimientos obreros hace 27 años, 28 en verdad. Yo no soy viejo, es que yo era un
niño prodigio, entonces empecé a trabajar como abogado con 12 años de edad, eso explica. Y yo, en un periodo de mi vida, yo trabajé en el Parlamento de Brasil como asesor para derecho laboral de la bancada del Partido de los Trabajadores y después sigo también como consultor parlamentar de movimientos populares en Brasil. Y yo me siento muy triste de ver que la izquierda en general, el movimiento sindical, los movimientos populares de manera general, están perdiendo la batalla cultural que se inició hace algunas décadas cuando la extrema derecha se reorganizó y todavía no sabe ocupar adecuadamente el espacio de lucha en el Parlamento y también de disputar la clase obrera de una manera más actual. Creo que un cambio gigantesco en el mundo se pasó con el fin del bloque soviético y con la queda del muro de Berlín. La creación del derecho laboral, de las conquistas obreras, la creación del estado de bienestar social en Europa de manera un poco más tímida en América Latina, se debieron mucho a la Revolución Rusa. Aunque se concorda o no con la revolución, pero ella causó un cambio gigantesco de paradigma y pela primera vez en la historia de la humanidad, se percibió que sí era posible, por medio de la violencia, que una clase social sustituyera a otra en el poder. Si eso es bueno o malo, no viene al tema, pero eso creó un miedo gigantesco de las élites mundiales que eso se pasara en sus países respectivos. Entonces, la creación de las leyes laborales, por ejemplo, que por supuesto también se debe a las luchas de los obreros autóctonos de cada país, pero se debió mucho al miedo de la contaminación de la revolución mundial. Entonces, ¿qué pasó? Se fue un pacto de clases. En años 20, 30 y 40, ¿no? El proletariado y la clase capitalista hicieron un pacto de decir que los obreros desisten de querer tomar el poder por medio de la violencia y las élites se comprometen así a seguir explotando, pero con alguna racionalidad, con algunos límites, ¿no? Y eso fue la creación del estado de bienestar social y de las leyes para permitir que eso se pasara. Pero con el fin del bloque soviético, fin de otra alternativa, bueno no, pero otra alternativa, ese pacto de clases se acabó. La élite mundial informaron los obreros que o que negociamos antes se acabó y ahora no hay más ningún compromiso de mantener los derechos históricos porque creemos que usted no tiene capacidad ninguna de resistir, entonces empezó ese ataque neoliberal de manera muy agresiva con Thatcher, con Reagan, y que después tomó otras formas, diversos mecanismos que se criaron, fueron implementados para eso. Y nosotros en América Latina vimos la destrucción gigantesca de derechos históricos que considerábamos vacas sagradas, y por medio de las amenazas del Fundo Monetario Internacional, del Banco Mundial, sobre la reestructuración de la deuda externa de los países latinoamericanos, fuimos forzados a crear políticas muy violentas de sacar derechos. Muchos de ellos no eran exactamente una demanda de las élites regionales, locales, pero impuestas por los países más desarrollados con apoyo de Estados Unidos, ¿no? Y cuando
os poucos intentos que tivemos de começar uma democracia mais profunda, com mais direitos, foram sempre impedidos por conta do golpe de Estado, apoiados diretamente por Washington. Não sei se as amigas e os amigos sabem por que nunca ha existido um golpe de Estado nos Estados Unidos. A resposta é que os norte-americanos têm muita sorte, porque não existe embajada americana em Washington. Por isso que todavía não ha tenido golpe de Estado allá. Pero essa destruição de los derechos, esse aumento gigantesco da miséria, ha causado cambios profundos no proletariado, nas classes obreras, e com o tempo, o movimento obrero não ha sido capaz de rearticular toda essa gente que se tornou descartável, né? E então esse cambio cultural que também passou com a destruição da educação e com os meios de comunicação despolitizando a gente, isso criou uma classe oprimida com muito pouca consciência social, submetida à pior basura possível de televisões, das rádios, e criou algo muito difícil de tratar. Então, ao mesmo tempo, passou algo em Brasil, e creio que também em outros países, o movimento sindical, especialmente, que era uma fonte muito importante de agregar a gente. Em Brasil, nos anos 70, quando a gente pobre venia escapando do hambre, que a gente que não podia mais, campesinos que não tinham mais terra, gente que queria vir aos grandes centros, às grandes cidades para tentar escapar da hambre, chegavam à periferia, as favelas de Brasil, e eram recebidas por os sindicatos, por comunidades eclesiais de base, um setor progressista da Igreja Católica, associações de bairros. Era aí que a gente se estruturava sua vida, aí que a gente poderia criar uma nova maneira de se adaptar às dificuldades da vida nos bairros. Pero depois, um pouco com a burocratização do movimento obrero, a falta de atuação mais forte, isso se passou um cambio cultural dramático em Brasil, que esse vácuo que se criou foi ocupado por igrejas neopentecostais, que, aunque lo hacen com o intuito de manipular a gente, sacar sua plata e sacar seus direitos, pero em verdade hacen algo que é um autêntico sindicalismo, aunque seja com malas intenções, de escuchar a gente, de abrir o coração e de permitir um espaço de articulação, de reunião de la gente. Isso explica muito a vitória gigantesca que ha tenido Bolsonaro em 2018 e a votação enorme que ha tenido os evangélicos. Bolsonaro seria o presidente, desafortunadamente, de Brasil, caso a eleição se fora solo os evangélicos. Isso é um exemplo de uma incapacidade da esquerda de poder compreender esses novos fenômenos. E aí eu vejo uma dificuldade muito grande de se conectar e conhecer a cultura da gente oprimida, de saber comunicar-se com esse sector que eu chamo de lumpesinato, que está submetido a um mundo muito chico de informações, de
Y el movimiento obrero en Brasil tiene mucha dificultad de comunicarse con esos sectores. Eso explica algo que se pasa en Brasil y también en otros compañeros de América Latina me cuentan que eso pasa en sus países también, que la composición parlamentaria de la izquierda cambió mucho. En Brasil, en las últimas elecciones, las anteriores también, el número de sindicalistas, de diputados, cayó muchísimo. Lo que se pasó fue que sectores de la izquierda acabaron sustituyendo sindicalistas por gente que viene exactamente de esos nuevos fenómenos culturales, gente que viene del movimiento negro, que viene del movimiento LGBTQIA+, que viene de la lucha de las mujeres, que viene de la lucha de la gente de las favelas. Gente que comprendió esses cambios e sabe comunicar-se. E isso me dá muita pena. E outra coisa que eu sempre me quedei muito preocupado é a incapacidade dos movimentos populares, da esquerda em geral, de querer conhecer as regras do jogo. Se perde muito em Brasil, no Parlamento de Brasil e em outras áreas de atuação, por não saber onde estão os espaços de luta. Como um equipo de futebol que perde um campeonato porque não participa de los partidos, que não sabe o que estão passando, e perde por default, por WO. Então, há montão de espaços de pressão dentro do parlamento, instituições públicas, no judiciário. Há montão de espaços de atuação amplamente democráticos em Brasil que não são ocupados e que os empresários fazem todas as pressões possíveis. A esquerda muitas vezes nem mesmo sabe a capacidade que tem. No Brasil, por exemplo, temos aún com muitos problemas no judiciário, mas temos um amplo acesso à justiça, mecanismos que existem em muito poucos países, de ações populares, que são juízos que você pode apresentar, qualquer cidadão pode apresentar um juízo para defender o interesse público, sem custo, sem risco de ter que pagar a indenização caso perda, salvo algumas exceções de mala intenção, ações civis públicas que entidades da sociedade civil podem fazer. Então, perdemos na disputa cultural e perdemos na disputa institucional também por ocupar um espaço. E uma terceira preocupação que eu tenho, que é a incapacidade da esquerda, dos movimentos populares em geral, do movimento sindical, de conhecerem o mais grande centro de poder que existe hoje, que são as corporações. As 100 mais grandes economias do mundo, agora 60 são corporações e não são estados. Muitas vezes é mais importante a eleição para o CEO de uma grande empresa do que a eleição de alguns países. E nós outra vez perdemos também por default por não conhecer os inimigos. Muitas vezes estamos tentando algumas lutas contra grandes corporações, mas sabemos pouquíssimo de quais são os centros de poder dentro das corporações, quais são as vulnerabilidades de corporações, quais são, de onde vem a plata. Em geral, esses inimigos de classe que temos, as corporações, por exemplo, e alguns setores estatais, têm um techo de vidro muito frágil, mas nós estudamos para saber onde se deve tentar quebrar esses vidros. Isso me preocupa muito. Minha trajetória como advogado já he tenido a suerte de encontrar muitos sindicalistas com extrema sensibilidade e coragem de tentar fazer coisas com mais ousadia, mas creio que eu tive uma lição
de Direito Constitucional e de Ciência Política que cambiou minha atuação como advogado. E quem me deu essa lição foi meu filho em 2016. Ele tinha 7 anos. Se passou o dia que a presidenta Dilma sofreu o golpe de Estado, que era a votação por el Senado del simulacro de processo, que foi o golpe de Estado chamado impeachment. Eu não queria ver o resultado da votação do Senado, porque já se sabia que se passaria com a farsa, então me fui a um parque em Brasília com meus 2 filhos para tentar esquecer um pouco, olvidar um pouco disso todo. Pero quando houve o voto 54 necessário para sacar Dilma, uma mulher muito decente, a burguesia de Brasília começou a soltar fuegos, fiesta e buzina e todo. Eu percebi que passara, então tentei disfarçar um pouco, pero meu filho mais velho me viu com algumas lágrimas e ele se pôs muito impactado. Quando chegamos em casa, ele me disse: "Papá, quero falar contigo." Me disse: "Papá, isso que hicieron de sacar Dilma e poner Temer é injusto, não?" Eu disse: "Sim, meu filho, sabes que é injusto." Ele sempre discutíamos todo isso. Então, papá, quando uma empresa faz algo malo para um obreiro, você vai, conta que passou para o juez, e o juez disse para parar com a maldade, não? Para compensar ou parar. Sim, exatamente. Então, papá, tenho uma ideia. Vá falar com Dilma e diga a ella para falar com o juez, que o juez vai sacar Dilma e sacar Temer e poner Dilma de volta. E eu dije: "Sí, ella já falou com o juez. Então, ella vai volver." Não, o juez está com Temer. Ele assim se quedou impactado e tentou pensar alguma resposta, se quedou callado assim por um tempo e depois saiu da sala. Então, para aquele niño, um conceito muito incipiente de Estado democrático de direito, que todavia existem jueces em Berlim, que o fim do dia, o bem vence o mal, se destruiu. Não sei se algum dia se vai recuperar, ou não sei se vale a pena se recuperar, porque eu pensei: Max, tu eres um imbécil. Todo esse tempo, essa crença toda em las leis, no direito, Estado democrático de direito, somos advogados guardianes da Constituição. Eu vi que a democracia liberal é uma farsa que, quando se põe inconveniente, a burguesia la destroça pouquíssimo tempo, não? Então, eu vi que meu papel como advogado, utilizando solo o sistema jurídico, claramente é suficiente para tratar dessas lutas, para defender a classe obrera. Solo de maneira institucional é claramente suficiente, como tentar secar o hielo. Então, passei a tentar incrementar nossa luta no parlamento, na sociedade, tentar ter métodos mais heterodoxos de ajudar movimentos populares, especialmente dos sindicatos, nessa luta, que não se quede solamente dentro de juízos individuais e coletivos, né? Isso, essa disputa cultural, e também de conhecer o inimigo, conhecer os mecanismos estatais, os centros de pressão, de ter a voz forte no parlamento, de conhecer as corporações e como enfrentá-las. Pero todo isso necessita uma conscientização da esquerda, porque se seguimos fazendo o mesmo de 30 anos atrás, com essa nova situação muito dramática do estado de coisas da classe obrera e do empecinato, vamos seguir com uma ou outra vitória ocasional, como passou agora com Lula,
estamos súper aliviados, pero fue una tragedia saber que 49% da população do Brasil, aún com uma manipulação gigantesca, se utilizou o Estado de maneira mais ilegal possível, houve manipulações, hasta a polícia impedir a gente pobre a votar, algo, uma violência gigantesca, pero todavía houve uma votação gigante, aunque tenha matado de uma maneira mais cruel possível 700.000 pessoas desnecessariamente, né? Pfizer queria utilizar o sistema de vacunação do Brasil, que talvez é o melhor do mundo, para usar como estudo de caso e vacinar a gente super rápido. Bolsonaro lá impediu, e tantos outros massacres contra os indígenas, com as mulheres, esse machismo do Brasil, que já era horrível, agora se tornou, a misoginia está um grado vergonzoso em Brasil agora, os ataques à comunidade LGBTQIA+, e el medio ambiente, los derechos laborales. Como eu decía, que el primer acto de Bolsonaro fue acabar con el Ministerio de Cultura y se acabó con el Ministerio de Trabajo también. Brasil se tornou o único país latino-americano sin el Ministerio de Trabajo, que es algo muy simbólico. Después, por oportunismo, se trató de crear algo nessa área. Entonces, para enfrentar essas novas formas de ataque aos direitos, e agora esse fascismo crescente, essa despolitização das classes obreiras, é necessário na comunicação que, desafortunadamente, tem que ser utilizada de algumas doses de populismo. Uma população que esteja tão desinformada e tão deseducada politicamente, e tão contaminada com o sistema educacional de péssima qualidade. Na Latinoamérica, em Brasília especialmente, hasta as elites têm um sistema de qualidade horrível. O índice PISA de Brasil, que compara o sistema educacional, hasta a gente que põe seus ninhos em escolas caríssimas de elite tem um desempenho sofrível. Então, para comunicar-se com essa gente, há que ser de uma maneira muito sencilla e com alguma doses de simplismo, de populismo. E nesse momento, desafortunadamente, hasta um pouco de demagogia, hasta que se pueda lutar, e isso é algo que estamos tentando com muita força para que não se repita um erro muito grande do governo Lula e governo Dilma, que eu apoiei e sigo apoiando, tenho uma admiração gigantesca por ambos, pero nós outros tratamos a gente como consumidores, não como cidadãos. Se permitiu que a gente tivesse casas melhores, mais comida, comprar coches, que tenha um lugar com mais instrumentos, com mais máquinas, pero não se tratou de mostrar por que, de onde vem essa plata, a necessidade de tratá-los como cidadãos, e por que não tinha isso antes? Não tinha isso antes porque a burguesia impedia que o Estado se preocupara com os pobres, não? Porque passou que milhões e milhões de pessoas que saíram da pobreza e passaram a pensar que eu saí da pobreza porque, como meu pastor evangélico ha dicho, eu sou empreendedor, eu he hecho todo isso por mim mesmo e porque Deus me ajudou e por isso que estou melhor, não por conta do Partido dos Trabalhadores. E então essa disputa ideológica que tem que ser cotidianamente é algo que não hicimos e imaginávamos que a burguesia do Brasil teria um mínimo de inteligência de ver que um governo muito tímido de centro-esquerda seria benéfico hasta para eles, pero a lógica do escorpião do sapo, que o escorpião matou o sapo, aunque fora morir também, temos elites de Latinoamérica que são extremamente míopes, né? Que são muito mesquinhas,
são também incapazes de ganhar plata adequadamente. Eles se contentam, como é o caso do Brasil, que nossa elite abandonou um projeto de ter indústria autóctone e ter uma economia mais forte e não disputam as partes mais importantes do capitalismo mundial. Se contentam só com as pequenas sobras de pão que se caem da grande mesa do banquete do capitalismo internacional. Não querem disputar a produção de produtos com mais valor agregado, e por isso se criaram reformas laborais como em Brasil, que destruíram a capacidade de organizar o mundo do trabalho. Não se pode competir com um país que tem uma mão de obra super formada, com universidades competentes e com ensino técnico competente, se põe a gente toda uma vulnerabilidade gigantesca. A classe obrera do Brasil hoje passa alguns meses desempregado, depois como terceirizado, depois por conta própria, e depois quarteirizado. Não há como criar uma narrativa da gente individualmente e tampouco de ter produção de ciência e tecnologia relevante, tratando a gente dessa maneira descartável. Pero há muitas, aunque seja uma análise um pouco triste, aunque eu esteja extremamente contente do que está passando em Brasil, aunque seja um governo de ampla coalizão, será um governo muito melhorado, pero comparando com o inferno que temos, isso é uma maravilha gigantesca. É difícil dizer, pero não há nenhum precedente no século XX ou XXI de nada que se acerca do governo Bolsonaro. O que passou acá é algo muito extremo, não só de gente muito cruel, pero gente completamente descapacitada, gente que vem de uma ignorância, gente que vem de los esgotos da sociedade, gente que vem sem formação cultural, ideológica nenhuma, oportunistas sem capacidade nenhuma de ocupar grandes cargos do governo e uma incompetência tão gigantesca que no dia seguinte da eleição de Lula, a bolsa Stock Exchange, a bolsa de valores do Brasil subiu e o dólar caiu porque hasta alguns setores capitalistas vêm que todas essas coisas bizarras que passaram no Brasil não interessavam nem mesmo a uma parte da elite que tem mais consciência de seus próprios interesses. Então foi algo de uma agressividade. Há coisas que Bolsonaro e seus aliados defendem que nem mesmo a extrema-direita da Europa teria condição de defender. O que passou na eleição em Itália, por exemplo, há coisas que nem mesmo Vox de Espanha pode dizer em voz alta e eles defendem, de massacrar minorias, de assassinar. Então, é muito triste, aunque ganhamos, sabendo que com o governo mais extremo que ha tenido em qualquer democracia do mundo, quase foi capaz de se eleger. Então, essa batalha cultural temos que disputar de maneira muito mais competente e agressiva. E esse evento é fundamental. Eu estou escutando os companheiros e companheiras de outros países com muita atenção, porque há muito que você pode aprender de novas ideias. Quero outra vez congratular meu querido amigo Abraham por auspiciar algo tão importante. Contem comigo. Eu estou em situação indesejável de apresentar isso, porque é inferno que estão o estado que estou acá em Paraná. Há diversos sectores do estado que estão completamente desconectados por conta de barreiras que se criou. A extrema-direita está impedindo a gente de sair, carreteras gigantescas que estão paradas, gente que está 7, 8 horas com hambre. E então participei de uma reunião de emergência do movimento sindical acá, de tomar umas medidas urgentes para impedir isso. Então, por isso que não estou em um sítio adequado. Muitíssimas graças e um prazer enorme.
Muchas gracias, Max. Eu estou totalmente de acordo com todos os pontos que has identificado. Creio que estamos justamente nessa encruzilhada de uma certa melancolia por lo que ha passado e os errores que as forças mais progressistas han cometido, pero também no momento de poder reevaluar todo isso e avançar. Eu queria também proponer uns pontos que complementam todo o que has dicho. Eu me he perguntado durante todo esse processo de las eleições presidenciais em Brasil, como podia ser que Bolsonaro e os bolsonaristas cometieran atrocidades uma depois da outra, hicieran las declaraciones más brutales, vulgares, ofensivas, homofóbicas, racistas, misóginas, e era como se isso não se les pegara em la piel, como se isso passara e a gente não se diera cuenta de lo que significava em la realidade o tipo de posição que eles defendem. Então, pessoas que eu conozco, que são negras, homens gay, pessoas pobres, que votaram por Bolsonaro. Então, eu me pergunto também se não há uma muito perversa identificação de grupos populares com as élites dominantes, como se quisieran ser parte das élites e não propusieran nenhuma análise crítica do poder das élites em conformar a realidade e diminuir ou destruir a todos os direitos que têm os trabalhadores, as trabalhadoras. Então, essa identificação de sectores populares com as élites passa por los evangélicos, por los neopentecostales, pero seguramente passa também por mecanismos históricos de colonização que não hemos filtrado adequadamente e enfrentado. Uma outra incompetência das esquerdas, que ha quedado muito evidente, é como trabalhar com as redes sociais. A extrema-direita ha demonstrado uma competência extraordinária no uso perverso das redes sociais e das fake news. Passamos esses últimos meses, e particularmente essas últimas semanas, em grupos de distintos sindicatos, universidades, ex-reitores, artistas, etc., tratando de correr por detrás de lo que hacían ellos para tratar de desmontar las fake news, de aclarar, etc., pero nosotros mucho menos competentes que ellos. Entonces, esse fenômeno de las redes sociales e de las fake news ha sido muito determinante para ajudar a explicar os 59 milhões de votos em Bolsonaro. Pero com todo isso, com todo o dinheiro público que han puesto, criando mecanismos sociais de transferência de renda ou antecipando o pago de mecanismos. Por exemplo, esses caminhoneiros que estão bloqueando as rutas em Brasil, todos han recebido nas últimas semanas bônus do governo Bolsonaro. É claramente ilegal do ponto de vista da legislação eleitoral, pero não se ha podido fazer nada. Igualmente os taxistas, igualmente o Auxílio Brasil, que é importante para as famílias que têm renda muito baixa, pero se han criado esses mecanismos não substantivamente por sua necessidade, pero por oportunismo eleitoral. E também se han antecipado pagos. Uma semana antes da segunda volta, se estavam antecipando os pagos do final do mês. Ou seja, com todo isso que fizeram, com a polícia de carreteras, impedindo que passassem os buses contratados para levar a gente a ir a votar, impedindo que passassem os coches que tinham os adesivos de Lula,
ou em que as pessoas usavam o color rojo. Passavam os que diziam que iam a votar em Bolsonaro. A abstenção em essas regiões de Brasil, que são tradicionalmente muito fortes para votar em Lula, foi mais grande. Os dados da segunda volta mostram que houve impacto, sim. Houve muita gente que votaria por Lula que não podia ir a votar. Então, todo isso passou. Uma manipulação, como dijo Max, gigantesca de todos os mecanismos culturais, simbólicos e perversos que se pode pensar. Nunca he visto em nenhum lugar, e em toda a minha vida, tenho 72 anos, nunca he visto algo como o que passamos em Brasília nos últimos 4 anos e o que passamos nesse ano em la campanha eleitoral. Essa é a mala notícia, mas a boa notícia é que ganhamos. Apesar de todo, com todo isso, por apenas 2.100.000 votos, menos de 2 pontos percentuais, pero 124 milhões de brasileiros han votado e brasileiras han votado e ganhamos por 2.100.000 votos. Imediatamente, incluso aliados de Bolsonaro han falado com o presidente Lula para reconhecer sua vitória. Os jefes de Estado e de nação de todo o mundo, dezenas de ellos, han hablado com Lula. Ele já ha sido invitado por el presidente de Egipto e por los governadores brasileiros da região amazônica para participar da Conferência Climática das Nações Unidas em Egipto, e ha aceptado, vai ir. Então, todo o que dijo Max é correto. De todo isso, em todo isso, temos que poner atenção. Temos que revisar os errores que a esquerda ha cometido, que hemos cometido todos. Pero ganamos. E temos que celebrar, porque ganamos com todas as circunstâncias do poder em contra de nós outros. Bolsonaro hoje ha tenido, como decimos aqui em Brasília, o desplante, a cara de palo, de dizer que lutou em contra do sistema. Quem ha lutado em contra do sistema ha sido Lula, porque ha enfrentado todos os mecanismos de poder mais perversos do poder federal, que ha utilizado as instituições de Estado como instituições de governo, e as fake news com exércitos. Uma das pessoas que dijo que a eleição em Brasil foi fraudada, hoje ha sido Steve Bannon. E parece que estava em São Paulo com 2 pisos à sua disposição como consultor das ferramentas de fake news e de manipulação que han sido utilizadas. Pero Lula ganhou. E eu creio que esse é um novo ponto de partida em que vamos a poder, com atenção a todo o que Max ha identificado e ter completa razão, pero, nesse momento, temos uma oportunidade. É uma oportunidade fluida. Ellos se podem reorganizar e volver em 4 anos, pero também temos 4 anos para actuar melhor e poder encaminar as coisas e as políticas públicas em Brasil de maneira a consolidar avanços importantes para o futuro do país. Abraham, te passo a ti. Micrófono, maestro. Não te estamos escutando, Abraham. Não escutamos. Não se escuta. Abraham, não se escuta. Estás com o micrófono cerrado. Aí. Não.
No te oigo, compañero. ¿Me escuchas, Max? Escucho a Ana, pero no puedo escuchar a Yo tampoco escucho a Abraham. Víctor, no escuchamos a Abraham. Así es, no se escucha. Parece que está teniendo ya problemas ahí con el sistema. Pero No creo, lo creo que él sí escuchamos. nos escucha. ¿Sí nos escucha usted, maestro? Víctor, a ti A ver sí, si a nos Abraham enseña no. señas. Víctor, ¿tú me escuchas? Sí, yo sí les escucho. Bueno, pero en Pero no todo caso, pues, escuchamos al maestro Abraham. sí, ahí parece que ya tuvo un problema con su micrófono que va a haber que resolver. Por lo pronto, lo que voy a tener que hacer, pues, es ya agradecerles primero que nada por su participación. Muy importante la información que nos comparten por parte de lo que sucedió con la elección en Brasil, con el electo presidente Lula da Silva, que esperemos le pinte un panorama de mejoras a Brasil, que sí sabemos que han habido dificultades los últimos 4 años, pero también sabemos que precisamente él ya trabajó una vez, ya fue presidente de Brasil una vez y logró unos cambios muy importantes. Es cierto también muy importante reconocer en este caso que la mayoría de las personas, incluso de voz de Dilma Rousseff, finalmente no reconocen en algún momento las mejoras del país o al menos no reconocen que es por actos del gobierno, sino que más bien lo atribuyen muchas veces a situaciones de fe y cosas por ese estilo. Lo bueno sería en este caso que se vuelva a demostrar que la izquierda, y en este caso Lula da Silva, va a hacer un excelente trabajo. Tiene un buen aliado en México, ya lo vimos en las noticias donde el presidente López Obrador precisamente felicita al presidente Lula y ya lo invitó también a venir a México. Y en respuesta Lula dijo que precisamente México y Brasil será quien lleve, en este caso, ahora sí que la vanguardia para cambiar la situación en todo Latinoamérica, ¿no? Entonces es importante eso. Antes de despedirnos ya con el agradecimiento, les voy a mostrar ahorita un reconocimiento que les vamos a entregar a ustedes de manera virtual por lo pronto. Este es el reconocimiento a Maximiliano Garcés por su participación en el Fórum de las Américas sobre política y cultura, tendencias globales y locales en torno a la situación política y cultural de Brasil. Igualmente también lo tengo para Ana Lucía Gazola por su participación en el Fórum de las Américas sobre política y cultura, tendencias globales y locales en torno a la situación política y cultural de Brasil. Y bueno, pues a nombre del Centro de Estudios Parlamentarios les quiero dar las gracias, Ana Lucía, Max, por haber estado aquí con nosotros. Seguimos con estos eventos. En unos momentos más comenzamos ahora con el evento de Canadá. Esperamos verlos por ahí. Y bueno, a todas las personas que nos acompañaron, muchas gracias. Los despido a nombre del maestro Abraham Nuncio. Ahorita vamos a resolver los problemas que tenga con el micrófono. Y pues nos despedimos ahora sí. Gracias y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias, amigos, amigas. Gran placer. Hasta luego. Gracias.